Olá pessoal, bem-vindos a mais um Laboratório de Química e hoje nós vamos entender um pouquinho melhor os óxidos. Para isso, nós vamos trabalhar com uma moeda de cobre, a nossa moedinha, a famosa moeda de 5 centavos. Ela é de cobre e ela tem essa cor bastante marrom, tá bom? Você deve ter visto na internet já alguns processos para se limpar moedas ou peças de cobre e de prata que envolvem ketchup, limão, vinagre. E a gente vai fazer um desses processos aqui agora, só que a gente vai entender quimicamente o que está ocorrendo. Vamos lá então? Para isso, eu vou precisar de um becker, um pouco de vinagre. E para acelerar um pouquinho a minha reação, eu vou usar sal. Pronto. Se você observar o tom amarronzado da nossa moedinha de 5 centavos, ele é bem diferente de quando você pega uma moeda novinha. Vou colocar aqui do lado uma moeda nova. Então você vê que ela é bem diferente. Aí a gente tem o costume de falar, nossa, a moeda está suja, tenho que limpar. Então a gente vai discutir um pouco realmente se isso é uma sujeira, tá bom? Vou pegar a nossa moeda marrom e vou deixar alguns segundos meio a meio para a gente poder comparar. Pronto, eu acho que passou mais ou menos um minuto. Eu vou tirar a moeda e a gente vai ver a diferença. Vejam só, a parte pequena que sobrou perto da pinça é a que está original e o resto praticamente limpou. Então, na verdade, essa camadinha que está em cima da moeda, ela não é, na verdade, uma sujeira. Ela chama-se óxido de cobre, tá bom? Então, o que vem a ser óxido? Óxido é nada mais do que um composto binário do que um dos elementos é oxigênio. Então, com o passar do tempo, com o ácido da mão, com a umidade, com o suor, vai se formando uma película do cobre se misturando com oxigênio. E aí eu crio uma coisa, eu tenho cobre metálico, que o símbolo é Cu. Vamos aproveitar e falar um pouquinho do cobre. Vocês devem saber que o símbolo é Cu por causa vem do latim cuprum. Só que a história é um pouco mais legal. O cobre, na realidade, em latim, originalmente, chama-se AES, AES, ok? Só que, na época, o maior fornecedor de cobre para os romanos era a ilha de Chipre, certo? E Chipre é exatamente a metade do caminho entre o Egito e Roma. Então, os romanos chamavam de AES Chiprum, ou AES Cuprum, ou seja, cobre de Chipre. No final, eles deixaram embora o AES e ficou apenas o Ciprium ou o Cuprum. Daí que Cuprum virou cobre. E outra curiosidade é que a ilha de Chipre é conhecida como uma das lendas diz que Afrodite nasceu na ilha de Chipre. Que não é coincidência, mas que a ilha de Chipre era famosa por produzir espelhos. Lembrando que o nosso espelho prateado é uma invenção mais moderna. Na época, na antiguidade, todos os espelhos eram feitos com cobre. Então aí o símbolo do cobre na antiguidade era aquela bolinha com um x embaixo, que hoje é o símbolo do feminino, que é o espelho de Afrodite. A Afrodite depois passou nos romanos a ser chamada de Vênus, ok? Aquele espelhinho, o espelho de Afrodite, era o símbolo da beleza feminina e também o símbolo do cobre na época, tá bom? Então, esse é um pouquinho das curiosidades do metal cobre. O metal cobre, ele se mistura com o oxigênio da atmosfera, e aí está. Ele formou um óxido de cobre, que é essa corzinha marrom na nossa moeda, tá bom? Essa é a primeira reação que ocorreu. O cobre metálico, que ele é uma estrutura cristalina, reagiu com oxigênio só na superfície e ele formou essa película marrom. É claro, se eu misturar o oxigênio com ferro, eu crio óxido de ferro, a famosa ferrugem. O oxigênio com alumínio, óxido de alumínio. O alumínio também oxida. Eu posso falar o alumínio enferruja? Não, ferrugem para ferro, mas o alumínio oxida. Então, a diferença entre a oxidação do cobre e a do ferro é que a
oxidação do cobre ela é impermeável, ou seja, depois que eu formei essa película, eu estou protegendo o cobre que está debaixo. É por isso que a durabilidade do cobre é muito maior que a do ferro. Você sabe, um navio que afunda ou qualquer coisa de ferro que está na água do mar, ele corrói, 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 corrói até se desfazer completamente. Ou seja, a ferrugem no ferro ela não para a oxidação. No cobre ela para, porque essa película ela protege o próprio cobre e ele não segue mais. Então, uma curiosidade, esse processo de limpeza da moeda não é interessante para moedas históricas, porque isso desvaloriza a moeda. Porque se você faz a limpeza agora, você removeu o cobre que estava protegendo, vai formar mais óxido e a cada limpeza, na verdade, você está milimetricamente afinando a sua moeda, certo? Entre os colecionadores de moedas, isso desvaloriza moedas históricas, tá bom? Então, esse é o óxido de cobre. Primeira parte. Agora, segundo, o que ocorreu quando ele entrou no vinagre? Aí vamos lá. Vinagre, ele contém ácido acético, ou ácido etanóico. E o ácido acético, lembrando a definição de ácido, ácido, quando colocado na água, libera hidrogênio, o cátion de hidrogênio. Eu tenho aqui uma molécula do ácido acético. Contém 2 carbonos, 3 hidrogênios, 2 oxigênios, e num desses oxigênios contém um hidrogênio. Lembrando que todo ácido, quando está em solução aquosa, ele libera o hidrogênio. Então, o que vai ocorrer aqui? Bastante simples. O hidrogênio vai se deslocar. Ele vira um hidrogênio, um H+, um cátion de hidrogênio. Ora, o cobre, ele também é positivo, só que ele é mais 2. Então, o cobre se desliga daqui e ele pede para ligar com o resto da molécula do ácido acético, ok? E o hidrogênio, só que aqui, ó, esse oxigênio, ele ligou com o hidrogênio. Se eu tiver outra molécula dessa aqui, vou liberar mais um hidrogênio. E aí eu estou formando água por um lado, e isso aqui era um ácido acético, então o nome vem aceto. Olha que legal, isso aqui é acetato de cobre, tá bom? Então, quem trocou de lugar, o cobre entrou no lugar do hidrogênio. Saiu o hidrogênio, entrou o cobre. Só que detalhe, o cobre ele pede a ligação com 2 moléculas. Na verdade, essa estrutura aqui é bem mais complexa. Eu vou tentar mostrar para vocês agora. Eu criei essas pecinhas aqui, pessoal, essa semana. Eu tinha umas bolinhas de madeira. Então eu vou montar algumas moléculas aqui de ácido acético. E por que eu construí 4 moléculas de ácido acético? Quando o cobre reage com o ácido acético, ele reage de uma maneira bastante interessante. Eu vou montar a estrutura aqui. Eu perdi todos os hidrogênios. E essa estrutura, com apenas 2 moléculas de cobre, se conectou a 4 moléculas de ácido acético. E dá para perceber que a estrutura ficou meio quase que cristalina, formou um cristal. E essa estrutura não está completa, pessoal. De lambuja ainda, esse cobre consegue colar aqui em cima uma molécula de água e aqui embaixo outra molécula de água. O cobre saiu do óxido de cobre, o ácido acético virou essa estrutura chamada acetato de cobre. E é claro que eu liberei, o cobre liberou oxigênio, certo? E o ácido acético liberou o hidrogênio. O que acontece com esse casalzinho aqui? Eu formo moléculas de água, ok? Eu formei, com o que sobrou, eu formei moléculas de água. Então a minha solução vai ficando cada vez mais fraca, tá bom? E qual que é a importância do ácido acético? Olha qual é a importância. Vocês já viram isso aqui? Essa camadinha, essa limpeza que eu fiz da moeda aqui, pessoal, se eu não lavar essa moeda e deixar ela descansando com vinagre e sal aqui, amanhã essa moeda vai estar esverdeada. Por quê? Porque o acetato de cobre, ele é um cristal. Ele é um sal e ele vai cristalizar em cima dando essa cor azul esverdeada.
Isso explica o quê? Você já viram o verde da Estátua da Liberdade? Ou então o verde da Catedral da Sé? Ou o tom esverdeado de todas as estátuas de bronze? Lembrando que o bronze é uma liga, o bronze não é um metal puro, é uma liga que contém cobre. Cobre com o estânio faz o meu bronze. Então, essa estrutura cristalina que eu montei para vocês aqui, nesse caso, é o acetato de cobre, que é o que tem nessa camada aqui. Mas não é só o acetato que tem esse tom verde azulado. No caso da Estátua da Liberdade, ali é o carbonato de cobre, que é do ácido carbônico, do gás carbônico da atmosfera, inclusive a emissão de veículos, a emissão dos gases de veículo aceleram o processo, tá ok? Você tem também o sulfato de cobre. Se vocês lembram da nossa aula de teste da chama, nós usamos aquele pó azul que é o sulfato de cobre. Então todos eles têm essa característica, são sais e eles cristalizam numa cor esverdeada, tá bom, pessoal? E agora, o seguinte, a gente vai fazer esse processo de uma maneira mais rápida, lembrando que tem positivo, negativo, certo? Tem cátion, tem ânion. O que dá para fazer? O que aconteceria se eu colocasse de volta, certo? Se eu colocasse de volta a minha moeda, só que em vez de eu esperar 1 minuto, eu tentasse ajudar com a eletricidade, tá bom? Vamos ver então? Aqui eu tenho uma bateria, pessoal. Uma bateria de 12 volts de carro, tá? Aqui eu tenho meu... E eu vou pegar uma das moedas e eu vou colocar em um polo da bateria. E é claro que eu preciso de alguém para compensar do outro lado. Então eu vou colocar uma chapinha de cobre do outro lado. E eu vou colocar dentro da minha substância. Olha que interessante. Essa é a parte legal. Primeiro, vocês estão vendo formar bolinhas? Alguém teria um chute de que bolinhas são essas? Se é bolinha, é um gás. Esse gás que está se formando é o gás hidrogênio. Vocês percebem? Então, eu estou queimando o meu gás hidrogênio. Mas, professor, olha que estranho. A moeda minha ficou limpa, só que olha a placa do outro lado, totalmente preta. Vamos trocar de lugar então? É essa parte interessante. A minha moeda está clara, tá vendo? Ela está bem clarinha. Ainda só tem uma marquinha suja aqui, que é onde a garrinha jacaré pegou. Mas eu vou fazer o contrário. Eu vou contar até 10, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tcharam! A moeda está completamente preta. Mas, professor, o óxido de cobre era marrom. O que aconteceu? É o que a gente vai ver agora. O seguinte, deixa o nosso acetato de cobre para lá. O seguinte, o cobre, ele gosta de duas ligações. Então ele faz duas ligações e o oxigênio faz duas ligações. Então eu tenho óxido de cobre. Só que eu pergunto, e se eu fizer isso? Vejam a definição disso aqui. Isso é um composto binário, tem dois elementos, cobre e oxigênio, tá ok? E um deles é oxigênio. Então é um óxido. Isso é um óxido, isso é um óxido. Professor, mas dá para fazer ligação diferente? Vejam comigo. Uma ligação, duas ligações para o oxigênio. Uma para o cobre. Uma para o cobre.
Então, consegue o cobre, faz duas ligações, faz duas ligações, faz duas ligações. Então, tem duas maneiras diferentes do cobre ligar com o oxigênio. A primeira é aquele óxido marrom, que forma naturalmente da presença do cobre com a atmosfera, certo? Que forma na nossa mão, tudo é da moedinha marrom. E esse outro que eu formei aqui, ele é um outro óxido. Então, existe o óxido cúprico e o óxido cuproso. Precisa decorar qual que é qual? Nesse momento, não. Apenas a ideia é que a gente pode formar óxidos diferentes. Lembra? Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Dióxido de carbono a gente libera pela respiração, é um óxido. Monóxido de carbono altamente tóxico. Os dois contêm oxigênio e carbono. Então, eu posso ter duas estruturas diferentes para o meu óxido de cobre. Vamos dar uma olhada nela aqui? Olha só. Isso é cobre, isso é oxigênio. O cobre está feliz, está fazendo duas ligações. O oxigênio está feliz, está fazendo duas ligações. Então, eu tenho aqui óxido de cobre. Olhem só. O cobre está feliz, duas ligações. O oxigênio está feliz, duas ligações. E o cobre está feliz, duas ligações. Então, eu posso ter duas estruturas diferentes para o meu óxido de cobre. Óxido cúprico e óxido cuproso. Tá bom? Então, pessoal, essa é uma pequena demonstração de como que os óxidos trabalham, certo? Inclusive, a gente tem óxido também. Nós tivemos aqui a formação de um sal, tá legal? E eu espero que tenham aproveitado e até o nosso próximo vídeo.